Sejam bem-vindos ao nosso podcast Aquele Riso das Gerais. Esse projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc 14 de 2020, edital de seleção de bolsistas para as áreas artísticas, técnicas e de produção cultural, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Eu sou Luana Rodrigues e estarei aqui com os meus parceiros de entrevistas, Emanueliane e Tiago Fernandes. É com prazer estar aqui participando desse projeto idealizado pelo coletivo Claus do Cerrado. Lembrando a todos que é importante respeitar os protocolos de prevenção da Covid-19. Usem máscaras, lavem bem as mãos, usem álcool em gel e mantenham o distanciamento social. É isso mesmo. É importante lembrar que a Lei Emergencial Aldir Blanc faz parte das ações desenvolvidas para atender artistas, pesquisadores e produtores culturais que tiveram suas ações paralisadas durante o ano de 2020 por causa da pandemia. Vamos começar a nossa conversa de hoje desbravando um pouquinho mais sobre a comicidade no estado de Minas Gerais, em especial no Triângulo Mineiro. E o nosso convidado de hoje é o professor Narciso Teles. Seja bem-vindo, professor. E para que nossos ouvintes possam te conhecer melhor, quem é você nos palcos da vida? Isso é uma pergunta difícil de responder. Bem, boa tarde a todos que nos escutam. É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre a comicidade aqui no estado de Minas Gerais. Bem, eu sou, primeiro, um professor do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia, né? Ali que eu exerço o meu ofício primeiro, e também ator, diretor, pesquisador do CNPq e membro do Núcleo 2 Coletivo de Teatro, que tem sede na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Então é dentro desses lugares, né, de pesquisa, ensino e prática artística que eu me encontro nesse momento. E como foi sua formação nas artes cênicas, Narciso? E tem alguma área da comicidade que você gosta de trabalhar? E também esse seu contato com a comicidade, para você falar aí para a gente. Bem, eu tenho uma graduação no meu tempo era artes dramáticas, né? As artes cênicas, essa nomenclatura um pouco maior, ela é recente, com mestrado e doutorado em teatro, né? E pós-doutorado, um em teatro e um outro em artes, que eu desenvolvo. Então, ao longo dessa trajetória de formação, né, a comicidade ela foi se apresentando para mim em vários aspectos. Na graduação, como uma disciplina, tanto do ponto de vista do estudo da história do teatro brasileiro, né, que mesmo aqueles que não gostam, é um teatro cômico, né, popular e de diversão. Não só o teatro brasileiro, depois eu queria falar um pouco mais sobre também algumas experiências latino-americanas. Mas o teatro brasileiro e também nas aulas, né, de comicidade. Só que antigamente nós não tínhamos nas escolas de teatro o que a gente tem hoje, que são disciplinas práticas, né, tanto do âmbito do cômico, né, ou também da palhaçaria. Isso é um movimento recente. A minha formação é mais de 20 anos, quase há 30 anos atrás. E a gente está falando de um movimento que vem nos últimos 10 anos. Então, Tiago, o meu encontro com a comicidade se deu muitas vezes em oficinas e cursos livres. E também por encontros com os meus colegas. Eu sou contemporâneo do Teatro de Anônimo no Rio, antes do Teatro de Anônimo se tornar também uma referência no campo da palhaçaria. Então, nós éramos amigos. Então, aí você começava a fazer oficinas juntos, ali no Tá na Rua, com a Mira Haddad, depois com a Ana Luísa Cardoso, fundadora das Marias da Graça, que hoje tem a Palhaça Margarita. Então, quer dizer, uma geração anterior à minha que oferecia cursos livres. Então, a minha formação foi nesse aspecto. E ao longo desse momento no Rio de Janeiro, né, havia um grupo que tinha um espaço ali no Leme, subindo o Morro do Chapéu Mangueira, que trouxe o Felipe Goulier. O Goulier era praticamente um desconhecido no Brasil, né, e nenhum SESC, nenhum, digamos, órgão financiava a vinda dele. Então, foi um grupo de artistas que organizou uma primeira vinda do Goulier ao Brasil. E aí, como eu estava próximo a essas pessoas, eles me convidaram, né, para fazer parte desse primeiro grupo que fez uma oficina com o Goulier. Então, uma das pessoas hoje que muita gente conhece no campo da comicidade é o Júlio Adrião,
Então estava eu, o Júlio, o João, artigos do Anônimo. Tinha uma turma pequena que a gente ficou ali durante, acho que 4 a 5 dias, fazendo uma formação de bufonaria com Goulier. Então, para a gente chegar na bufonaria. Então, esse foi o meu primeiro contato. Tinha um momento de palhaçaria e bufonaria. Inclusive, tinha o Cláudio Tovar, que fez parte do Dizzy Croquettes também nesse grupo. Então, foi assim, uma sorte, né? Porque eu ainda era estudante, era um garoto, e de repente eu estava ali fazendo uma oficina com um grupo seleto com Philippe Goulier sobre bufonaria. Essa foi a primeira experiência. Depois, também na sede do Teatro de Anônimo, ali na Fundição Progresso, com a Daniela Carmona. A Daniela tinha retornado, a Daniela de Porto Alegre, né? Ela tinha voltado da formação do Goulier, e eu não me recordo qual foi o evento, mas ela deu uma oficina de bufonaria. E aí eu também fui fazer esse curso ali com a Daniela Carmona no Teatro de Anônimo, né? E o meu último encontro com a bufonaria foi com Léo Bassi. Também eu tive a oportunidade de fazer uma oficina com Léo Bassi. Então, quer dizer, o meu encontro com a comicidade, principalmente com a palhaçaria, com a bufonaria, se deu paralelo à formação na universidade, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, porque esses campos ou esses estilos de atuação dentro da universidade é muito recente, né? É muito recente. Então a gente acabava fazendo. Agora, esse meu encontro se deu porque eu tinha interesse nas questões do submundo das ruas do Rio de Janeiro, da Lapa, aquelas figuras estranhas, aqueles travestis, sabe? Eu sempre tive um fascínio por essas figuras. E não um medo, né? Eu não venho nesse discurso moralista. Essas figuras sempre me encantavam por serem seres estranhos, né, no ambiente da cidade, e no momento da cidade do Rio de Janeiro, onde eles não eram tão hostilizados, né? A gente sabe que a homofobia, a transfobia e tudo que vem junto não é de hoje, mas havia um certo pacto ali pela Lapa, onde também esses grupos estavam sediados, nessa cultura do carnaval, onde essas figuras humanas ali exerciam a sua profissão, o seu ofício, né? O Buraco da Lacraia, que é um lugar agora que se tornou mais conhecido por conta da própria internet, mas são espaços ali na Lapa onde essas figuras faziam shows, faziam seus pequenos números, e aí eu estava muito, muito próximo a esse universo. Então foi assim que me deu que aconteceu essa minha formação. Ai, que legal, né? A gente ficar ouvindo essas histórias e nomes, né, que vão circulando e até hoje, né, estão no nosso referencial. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre adentrasse nesse mundo da bufonaria, explicasse esse mundo e como é que é essa relação da bufonaria dentro da própria comicidade. Isso é legal, Luana, porque na verdade, a comicidade é um grande mundo, né? É um grande mundo onde tem vários, digamos, estilos e práticas de trabalho. E por incrível que pareça, e digo por incrível que pareça, pela nossa situação latino-americana, sociopolítica, a bufonaria é um estilo cômico que pouca gente trabalha, né? Então eu vou usar uma definição do Goulier. Enquanto o palhaço é o filho que Deus botou no colo e disse, vou cuidar bem de você, o bufão é o filho que Deus falou assim, vai se virar no mundo. Então, o bufão, para mim, é um estilo de atuação, se a gente pensar no campo do teatro, né, e de produção de comicidade, que está muito vinculado a esse lugar sociopolítico. Eu não consigo pensar a dimensão da bufonaria descolada de uma potência sociopolítica. Mesmo aqueles grupos, como tem na Bahia, né, com a Joyce Aglai, que trabalham com aqueles bufões da ancestralidade, né? Porque todos esses abandonados por Deus, que são os degredados da sociedade, os esquecidos, né? O que os corpos não importam, e a gente está vendo aí diariamente, eles vêm de tempos, né? Eles não são de agora. Né? Então, mesmo esses bufões da ancestralidade, eles carregam em si essa dimensão de produzir o riso a partir das deformidades, né? A partir das coisas abjetas,
né, das coisas que nos causam um certo escárnio e horror. Então, me parece que a bufonaria ela é até pouco explorada porque ela necessita dessa dimensão política do ator, né, e dessa perspectiva abjeta. Quer dizer, é uma produção do riso a partir do horror do mundo, né? Tanto o horror físico, né? Eu vou usar um termo, né, que hoje pode parecer politicamente incorreto, mas é o termo, para mim, pensar poeticamente correto, que são as deformidades corporais, né? Então, quer dizer, como é que a deformidade provoca riso, né? Então, a bufonaria ela trabalha com isso. Ela trabalha com o impoliticamente incorreto, né? Eu gosto desse porque não é político sendo não político, né? O Buffon faz o blackface porque ele quer colocar o blackface em discussão. Ele não vai negar-se fazer o blackface porque nós estamos numa discussão racial onde os corpos... A bufonaria não pode trabalhar com esse registro. A bufonaria trabalha e a gente ri do corpo doente. Por quê? Porque é uma sociedade que não respeita o corpo doente. A saúde pública é muito ruim, né? Não atende a população. Então, você vê que a bufonaria ela caminha um pouco nessa dimensão, né, dos horrores do mundo e, ao mesmo tempo, de um cômico carnavalesco, como fala muito bem o Bakhtin, né? O livro do Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, é muito legal porque ele vai recuperar isso no carnaval. O rei Momo é o gordo. O gordo é um corpo fora do padrão de beleza e que é o grande rei da festa. Quer dizer, tem o poder, né? E o Shakespeare retoma isso, porque o Ricardo III é coxo. Também tem uma deformidade. Só que no Shakespeare a deformidade não vai para o campo do cômico. Mas tem aí essa ideia do poder, né? O poder em xeque. Então a gente pega a cultura carnavalesca, a ideia da inversão. Então, rir dos horrores do mundo é você se dar o direito de inverter a lógica do politicamente correto no campo da comicidade, né? E para mim, o efeito cômico, a potência do cômico está justamente nisso, de brincar com tudo, sem restrições, né? E aí, obviamente, ao brincar, e é um brincar crítico, você está colocando esses temas na ordem do dia. Que a pergunta não é por que um gordo não? É por que o corpo gordo não pode exercer o lugar de poder e se colocar socialmente como um corpo também na sociedade? Sabe, me parece que muitas vezes uma leitura muito militante perde a dimensão crítica que a bufonaria traz, né? E essa dimensão abjeta. Muitas vezes o riso do Buffon é um riso até de nojo daquela cena que está sendo produzida ali, né? E é claro que isso também traz para o ator, para a atriz que quer trabalhar nesse campo, a dimensão do humano. Você quer ser amado, por isso que, para mim, a palhaçaria ela ganhou esse mundo, né, que ela tem hoje, porque a gente quer ser amado. Agora, você quer fazer vou chamar de personagem, o Buffon aqui, né, um personagem que, na verdade, ele é para provocar o nojo, o escárnio, né, aquele riso, digamos, sem graça do espectador, porque a bufonaria passa desse jogo. Quando o Buffon entra em cena, ele parte da ideia de que sempre tem um espectador ali que é homofóbico, que é transfóbico, que é racista, que é pedófilo, e ele vai revelar isso quando ele ri da brincadeira. Quando ele ri do Buffon mexendo com uma boneca, né, e construindo uma representação de uma criança, ali se revela esse humano que ri da pedofilia. Então, quer dizer, o Buffon está a todo momento provocando no espectador essa consciência ética. Agora, para isso, né, o Buffon ele tem que se desprender do politicamente correto do mundo. Ele tem que brincar com os corpos que, para o Estado, não tem importância nenhuma. Então, para mim, no campo da comicidade, o Buffon tem esse lugar, sabe? Que diferente do melodrama, né, com os tipos melodramáticos ou da palhaçaria, ou mesmo dos personagens tipo, né, o Buffon tem esse lugar abjeto,
né? Esse lugar do horror, encarnar o horror. Por isso que muitas vezes quando você vai compondo um bufão, você vai crescendo seus órgãos sexuais, né? Ou a bunda. Por quê? Porque começa a revelar ao espectador que quando entra uma figura com uma bunda muito grande, você já começa aquele riso, quer dizer, aquele corpo que, ao mesmo tempo, tem um pacto erótico e tem um horror em si mesmo, sabe? A Daniela Carmona, por exemplo, tinha uma bufa que se chamava Vênus, e ela não tinha braço, que é um pouco esse lugar, né, do corpo da mulher, da Vênus, essa mulher encantadora. Então o bufão joga com essas contradições do mundo e brinca com isso. E ao mesmo tempo, além do bufão como um personagem, me parece que a bufonaria, como lugar crítico, ela se espalha, né? A gente vê muitos palhaços mais transgressores que carregam traços de bufão, alguns aspectos, né? Não essa coisa do abjeto, né? Que causa horror, mas tem uma transgressão ali muito potente. Então, se eu pudesse definir a bufonaria, eu definiria nesse lugar. Legal, viu, Narciso? Pensar assim. A bufonaria está muito ligada nesse campo do sociopolítico, igual você fala, né? E isso eu acho que é uma das motivações até hoje, né, no século XXI, estar fazendo bufonaria e comédia, pegando assim o palhaço, né? Às vezes a comédia de arte também, que dá uma cutucada ali na questão política que a gente está no século XXI. E eu te pergunto, qual a motivação sua de fazer comicidade no século XXI no Brasil? Eu acho que outro dia o Adnet estava comentando uma coisa que eu concordo com ele. O Brasil é um prato cheio para quem faz comédia. Ainda mais nesse momento, onde um discurso moral, né, e essa tensão de visões de mundo se apresentam aí de forma muito vigorosa, né, e legitimada pelo governo em alguns aspectos, a comicidade ganha um prato cheio. Então, acho que hoje, para mim, ela tem uma importância da gente recolocar outras questões para o país, do país, num aspecto. Eu acho que a comicidade pode promover esse encontro com a diversidade, né? Me parece, se a gente quiser uma paz social, trabalhar no respeito à diversidade. Os seres humanos são diversos, né? E podem também rir de si mesmo. Então tem essa dimensão política, além da dimensão terapêutica, né? Porque o rir de si, o rir tem uma dimensão de cura. E no momento que a gente está confinado, numa pandemia, né, com as relações sendo mediadas pela tecnologia, né, um novo mundo aí se constituindo para a gente, a possibilidade do riso como também um lugar terapêutico é muito bom, né? Nos alivia muito das dores do mundo. Então, acho que a comicidade ela tem esse papel político de colocar as dimensões sociopolíticas em questão, né? Isso, como eu falei, por exemplo, a gente pode trabalhar só com esses corpos que não importam, né? Para o Estado. Então, e aí fazer uma série de números com esses corpos que ninguém quer saber deles, porque tem um elemento assim. O Tiago me perguntou sobre a minha formação. Eu fui fazer bufonaria porque eu estava fazendo um espetáculo no Teatro Delfim, no Rio de Janeiro. Hoje não existe mais esse teatro, que era na Lagoa, e a Lagoa é um bairro de classe média alta. A gente saiu de um ensaio, no intervalo, e eu vi um senhor de 80 anos comendo uma carne do lixo, né? Porque próximo ao açougue. E aí a gente, enfim, todo mundo artista, sem dinheiro também, nós juntamos um dinheiro, compramos um sanduíche, demos para esse senhor, né? Ele pegou o sanduíche, mas ele não parou de comer aquela carne no chão, a sobra do açougue. Aquilo me impactou de tal maneira que eu falei, gente, eu preciso falar disso. Então, quer dizer, eu comecei a achar bufonaria e trabalhar com bufão por causa desse senhor. Né? E o número que eu faço, que é esse bufão que come ovo podre, come coisas podres, né? Tem a ver com esse homem, né? Com essa situação. Então, me parece que isso ainda ocorre no país. Né? Por isso que, para mim, produzir comicidade a partir dos horrores, hoje é o que me interessa, do ponto de vista da comicidade. Tá? Não dos amores, mas dos horrores do mundo. E como o mundo ainda vai demorar muito, né? E muitas vezes os horrores são praticados
pelos governos que desrespeitam, né, ou roubam, desrespeitam a diversidade, então vai demorar muito para que a gente possa não trabalhar com esses horrores, né? Então é um prato cheio para a gente. Por isso que, para mim, a comicidade ela tem um papel fundamental. Narciso, e como você vê a comicidade no estado de Minas Gerais e também na América Latina? Aí tem a América Latina ela tem um elemento muito similar a nós, né? Porque você também tem um outro campo que está paralelo à bufonaria, que são os palhaços de rua, né? E os palhaços de rua, que depois eles foram chegando no Brasil, até, né, pelos latino-americanos que foram ocupando as nossas esquinas, né? Esse palhaço a rua não é um lugar generoso. A rua é um lugar hostil. Qualquer um que faz teatro de rua sabe que a rua é um lugar hostil. Então, acho que esse é um primeiro princípio de quem faz trabalho no espaço urbano. Não pode achar que a cidade é um palco. A cidade é cidade. E ela é hostil, porque ela revela justamente esses horrores do qual eu estou mencionando aqui, né? Então, você tem na América Latina essa tradição dos palhaços de rua que vão mesclando, digamos, a palhaçaria clássica do circo, ou que vem do teatro europeu, né, um pouco mais limpa, com esses horrores da rua. Então, a América Latina ela produziu isso. E a gente tem uma escola que se estuda pouco no Brasil, que é o grotesco criojo, né, criolo com 2 L's, para quem quiser depois ver. O grotesco criolo é uma tradição teatral latino-americana que trabalha com elementos da comicidade, que é um princípio cômico, mas também uma comicidade exagerada, uma comicidade grotesca, né? E isso faz parte da nossa base artística, querendo ou não. Agora, não foi, Tiago, essa base que constituíram as escolas de teatro, tá? Eu não quero abrir, mas a primeira escola de teatro no Brasil, que é a atual Martins Pena, que era a Escola de Arte Dramática, de 1911, ela foi criada negando o teatro cômico popular de diversão que acontecia no Rio de Janeiro, negando os teatros mambembes de bonecos, que o teatro de bonecos, os mamulengos, também tem um elemento grotesco que aconteceu nas esquinas da velha cidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, quando você pensa a formação, as escolas de teatro, ela vai negar o cômico. Vai dizer que não tem técnica. Né? Quantos estudos aí tem sobre isso? Que não tem valor como cultura. Então você tem uma dimensão das ruas, de um teatro já feito, né? Que é a base e que era o que levava o público ao teatro. Tem que lembrar isso também. A comicidade ela é responsável por uma grande parcela da formação do público teatral. Né? Eu sei, porque eu faço teatro contemporâneo também, tem espetáculos que eu vou fazer para 5, 6 pessoas, são de pesquisa experimental. Sim, mas só tem 6 pessoas que tem um espetáculo popular que está levando 80, 100 pessoas. Né? Isso é importante, porque é a formação de público. Então, na América Latina, você tem um pouco essa dimensão, tanto do grotesco criojo, né, que vai formar a base e vai, de alguma maneira, manter uma tradição cômica popular argentina, que vai chegar na cena contemporânea, não pelo estilo, mas muitas vezes por essa atuação, que eu chamo de atuação exasperada, que está no cômico. Né? E aqui no estado de Minas Gerais, você me faz uma pergunta, porque como eu não... Um grupo que eu gosto muito é o Armatrux. Né? O Armatrux, para mim, é um grupo que fazia essa relação comicidade, circo, que me aproximava muito de um modo de pensar essa relação que eu gosto, né? Mas, assim, se você me pergunta um grupo pontual, eu não vou saber te dizer, mas eu acho que essas experiências que o Galpão tem feito quando monta o tio e recupera um pouco do elemento da bufonaria ali, que tem a ver com essa tradição de um teatro popular que eles faziam, né? Provavelmente, talvez a Inês tenha comentado aqui, mas quando eu conheci o Galpão, eles faziam corre enquanto é tempo. Eram 4 a 5 atores com uma caixa de som. Não tinha essa grande estrutura. E tinha uma coisa grotesca ali, meio bufônica nesse teatro de rua.
né? Então, assim, você pensa no estado de Minas Gerais, no campo da bufonaria, eu realmente, para ser bem honesto, eu desconheço. Eu não sei quem em Minas trabalha com a bufonaria. Eu identifico nesses grupos que eu estou mencionando elementos, né, que se fazem presente. E aqui na nossa região, em Uberlândia, eu também não conheço, né? Quando eu dei a disciplina na UFO, e algumas pessoas começaram, até pessoas que tinham um bufão muito bom, muito poderoso, muitos não continuaram, por conta dessa dimensão que eu estou falando, né? Você trabalhar com os horrores do mundo é muito ruim, porque se hoje eu vou fazer... Hoje o meu bufão acompanha a minha idade. Então eu tenho que brincar com o envelhecimento. Agora, brincar com o envelhecimento significa de eu me dar conta que eu estou envelhecendo. Então tem uma dimensão aí muito difícil dos atores trabalharem isso muito e com, digamos, com uma certa frequência. Porque você sempre vai olhar para você de um modo muito crítico o tempo todo, né? Então, assim, pensando em Minas Gerais, porque aí realmente se tem lá no norte de Minas, ou na região do Vale do Aço, se tem algumas experiências, eu não vou saber te dizer, que eu não conheço. Talvez seja uma falha. E mesmo nas universidades. Tá? Eu sei que na UFMG, eventualmente, a Bia Braga dá uma disciplina de bufonaria. Então, eu só conheço aqui, quando eu trabalho, e na UFMG a Bia Braga. Fora isso, nas outras instituições, eu desconheço qualquer disciplina que tenha uma regularidade trabalhando com bufão. E no campo da educação, Narciso, você acha que a comicidade ela passa a ser um recurso interessante, até mesmo para reagregar os alunos, né, que não só na universidade, mas no campo da educação básica? Você acredita que ela já vem sendo empregada, na verdade, né? Ela já vem sendo, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa comicidade como um recurso educacional. Eu acho que a educação, a palavra educação, ela assumiu um tom sério, que, como diz o La Roça, num capítulo do livro Pedagogia Profana, tirou o riso da escola. Então, a escola é um lugar onde o riso é proibido. Por quê? Porque parte do pressuposto que rir é você rir do outro, e não rir de si, rir das coisas do mundo, ou apenas rir. Né? Então, o La Roça vai fazer essa crítica no campo da educação, Jorge La Roça, no Pedagogia Profana, e eu concordo com ele. Eu acho que a comicidade na educação ela é fundamental, né? Ela é necessária. A gente tem que voltar a recolocar o riso dentro da escola. Até para usar uma frase do Amir Haddad, para nos salvar. Não é nem para a gente aprender a trabalhar com o cômico, a importância. Né? Eu não falo nem da comicidade como um conteúdo, né, das aulas de teatro, mas eu falo como uma prática do universo da escola. A gente ri, a escola ficou séria no mau sentido, né? No sentido de querer controlar o humano. E o humano é incontrolável, né? Não há jeito de controlar o humano. E para mim o riso faz parte do humano. Então ele tem que ocupar, tem que voltar para a escola. Eu concordo com La Roça. Essa escola moralista, moralizante, silenciosa, ela não vai fazer, no meu ponto de vista, seres humanos que vão lidar com as coisas do mundo, né? Fortalecer para as questões do mundo. Ao mesmo tempo, a comicidade também tem que virar um conteúdo nas aulas de educação artística. E digo educação artística por quê? Porque a gente tem desenhos cômicos, a comicidade nas artes visuais, né? Que também é um outro problema. A gente vai no museu, é tudo... Não falar isso. Aí você vê uma imagem, não pode rir. Por que não pode rir? Aquela imagem está te produzindo isso, né? Então, as artes visuais têm que trabalhar com a comicidade, né? As artes cênicas é quase necessário, né? Talvez nós tenhamos que puxar esse carro, né? Trabalhar com a comicidade. A música, porque a música também tem uma potência crítica. Não é à toa que o Bumbu Tantan já está bombando, né? E a gente cantando e rindo e se divertindo. Quer dizer, então, na verdade, a comicidade é apenas para a escola se abrir o que está aí, e não para uma formação culta, né? Silenciosa, que não ri, como se o riso fosse um lugar de desrespeito. Não, rir
é você se recolocar no mundo. E também essa dimensão terapêutica. Para mim, as escolas estão doentes, porque não gargalham, né? Você dá uma gargalhada, alguém... Shh, shh. Quer dizer, mas é da nossa cultura gargalhar, né? Nós somos latinos, nós temos uma expressão que ela não cabe nessa tela do Zoom, né? Ela não cabe só num volume de podcast, ela explode isso. Tem a ver com a nossa formação cultural. Então, para mim, assim, te respondendo, Luana, é fundamental que a comicidade ocupe um lugar na educação, né? E principalmente, só que isso tem dois lados da moeda. O outro lado é que, por exemplo, na educação superior, né, o aluno perca essa dimensão de ser aluno, porque a comicidade ela quebra a hierarquia. Você está ali também investigando e se formando. Você não está ali só para conteúdo, você também está produzindo conhecimento, né? Então a comicidade ela também pode um pouco criar novas dimensões para essa relação professor-aluno. E Narciso, então a gente pode dizer depois do que você disse, então que ainda hoje existe um certo preconceito com o cômico, seja ele nas ruas, seja ele dentro da universidade. Porque isso já é um fato, né? Igual você já disse na sua fala anterior, que quando a primeira escola no Brasil já tinha esse certo preconceito contra o cômico. Então, será que hoje, no século XXI, a gente encontra dentro das universidades esse preconceito? Sim, sabe por quê? Porque o cômico ele precisa criar um canal direto com os espectadores, né? Ele não tem essa mediação quase filosófica que a cena contemporânea tem, que ela pode ser crítica, mas você está ali, aí você tem tempo de pensar o que era aquilo, construir aquela imagem para você, enfim, tem um tempo aí, é uma outra relação. O cômico tem uma perspectiva imediata, quase de choque, né? Então ele faz com que o espectador já tenha consciência dessa realidade. E aí, obviamente, você tem uma contra-reação, né? Se você põe, no caso da bufonaria, se você faz um enchimento para valorar tanto o sexo masculino, o membro masculino, ou o sexo feminino, né, a vagina, ali você a hora que o espectador já vê aquilo, ele já tem uma reação sobre aquilo, né? De achar engraçado ou mesmo criar uma repulsa, né? E aí acabar te xingando ou tendo uma outra reação um pouco mais agressiva. Por quê? Porque o cômico trabalha com essa dimensão mais direta, né? Produz o efeito cômico, ele não tem esse tempo, né, de produzir uma emoção que o drama, né, claro que isso tudo do ponto de vista teórico, né, que o drama de alguma maneira pressupõe, né, que eu tenha absorva aquela informação e aí produza em mim uma emoção posterior. O tempo cômico é um tempo mais imediato. Então, para mim, isso cria no espectador uma dimensão de crítica e de leitura mais imediata também. E, obviamente, uma rejeição, né? Ou mesmo, né, a Beth Rabet tem um artigo numa revista Percevejo que ela fala muito bem isso, de achar que aquilo ali não tem técnica, né, que é uma outra questão. Então, a comicidade está num lugar de uma ordem menor, porque ela não precisa de técnica. Ela trabalha com a ideia do efeito. Se eu construo o efeito, o outro ri, pronto, a comicidade se deu, porque tem um elemento que é real, né? Para produzir comicidade, alguém tem que rir. Não adianta você achar que ali está fazendo uma grande cena, se ninguém ri, esse efeito do cômico ele não acontece, né? Mas para produzir esse efeito, tem elementos técnicos aí, que aí cada estilo de trabalho dentro desse campo da comicidade vai trabalhar até com os mesmos elementos de formas diferentes. Mas me parece que essa rejeição ainda, esse preconceito, ele se dá por conta disso. E é muito difícil, né? Um bom ator, atriz cômica, é muito difícil você exercitar a comicidade. Para mim é muito mais difícil que o drama. Muitas vezes a gente já fala isso, mas para mim é muito presente. Muito concreto isso. Porque o riso você precisa primeiro quebrar qualquer armadura que o espectador tenha, para que ele possa ali, né, entrar em jogo com você. Então tem um exercício ali de interação que é muito mais potente. Mas eu acho que sim, mudou do ponto de vista das universidades. Está mudando.
Mas ainda assim tem um preconceito com os populares, sim. Nossa, tomara que mude logo tudo, né? Esse preconceito pare de existir. E, Narciso, eu sei que você, no momento de pandemia, né, continua exercendo as suas funções artísticas, as suas ações, mas conta para os nossos ouvintes como está sendo para você realizar essas ações e como que para você está sendo o retorno dessas ações artísticas. Bem, a pandemia, né, nos pegou de uma forma abrupta. Eu tinha acabado de estrear um trabalho e no outro dia eu não podia mais apresentá-lo. Então, teve esse momento de entender o que estava acontecendo, né? E acho ainda que para o campo cultural a pandemia está sendo muito mais difícil, porque nós somos o último a voltar, né? Hoje na Europa está um movimento grande, porque vários governos estão fechando, em primeiro lugar, os teatros, que são lugares que de alguma maneira, respeitam e muito, né, todos os cuidados que tem que ser tomado nesse momento, com o público ali presente. Então, tem esse movimento. Bem, eu estou muito fascinado com o teatro digital. No primeiro momento, eu estava muito querendo entender o que era isso, né? E comecei, obviamente, a estudar, a ver essas práticas, a ver essa necessidade e a ver as possibilidades que as plataformas digitais, que para mim era um campo totalmente desconhecido, podem oferecer ao teatro, né? E comecei a acompanhar discussões internacionais, essa ideia de se isso é teatro, não é teatro, e aí a gente começou a levantar uma ideia que essa não é a pergunta, né? Essa é uma pergunta que talvez algum teórico faça daqui a alguns anos, elencando os elementos que podem dizer constituintes do que é, de uma essência do teatro, para dizer que isso não é teatro. Eu acredito que é hoje um modo de se fazer teatro, que eu venho chamando de teatro digital, e aí eu venho trabalhando com ele em vários momentos. No caso do Tempos de Errância, nós constituímos um videoteatro, né? Então nós fomos para uma sala de teatro e fizemos o registro audiovisual da obra, pensando esse registro do ponto de vista poético. Então por isso que a gente está chamando de videoteatro, que a gente recuperou nós não estamos inventando isso, nós recuperamos uma tradição que existia no teatro brasileiro, né, desde os anos 80, que em muitas peças um cineasta acompanhava o trabalho e fazia uma leitura poética audiovisual daquele espetáculo teatral, mantendo digamos, um lugar de teatralidade que ele tenha. Então não é transformar em cinema, mas é manter. Então, esse foi um aspecto. Então, está sendo uma experiência interessante, porque eu não vejo o público, eu tô todo dia me vendo, né, trabalhar, então tem um lugar narcísico, né, nessa relação espelho, mas tem sido interessante essa experiência. E agora, no final de janeiro, que aí tem a ver um pouco com essa nossa conversa, eu vou estar num experimento no Instagram chamado As Janelas. E aí, somos 5 atores, né? Cada dia um ator, é tudo pelo Instagram. Tudo acontece no Instagram. E no dia da minha janela, é uma bufa que fala a janela. Então, eu construí digitalmente uma personagem. Então, ela vai estar ao vivo, mas ela é uma bufa, né? Digital. Por quê? Porque a brincadeira é como é que, dentro dessas tecnologias, a gente vai achando uma poética. Claro, a gente vai fazer ao vivo nessa semana e depois esse espetáculo ele vai ficar gravado para quem quiser assistir, mas ele é todo pelo Instagram. Então a gente foi estudando a plataforma, vendo os filtros, né, entendendo um pouco essa dinâmica. É isso, é uma outra relação com o espectador, né? Mas isso não tira de mim a certeza de que o teatro presencial vai continuar, né? A gente vai voltar com toda a força, cada vez mais, e que eu não vou deixar de fazer o teatro presencial. Mas esse lugar da tecnologia, para mim, está sendo um lugar interessante de experimentação. Me ajuda um pouco a pensar e agora fazer uma bufa, né? Que é algo que eu não tinha pensado e que esse trabalho está me oferecendo a possibilidade. Aí é pelo Instagram, se chama As Janelas. É só todo mundo seguir, que aí no final de janeiro é um espetáculo que dura 7 dias.
Então também tem um pouco essa dilatação do tempo, sabe? Então o espetáculo todo dura 7 dias. Então é uma outra dimensão, né, de tempo e espaço que a gente pensa com o espectador. Iremos acompanhar, com certeza. E pode-se rir de tudo, Narciso? Quais que são os limites do riso? E o politicamente correto? O que você pensa dele? Pode-se rir de tudo. Para mim, eu sou contra na arte do politicamente correto. Né? Eu acabei agora de escrever um capítulo de um livro que saiu pela UCITEC, organizado pelo Renato Ferracini, pela Sônia Azevedo e pelo Jean Carlos, onde eu começo uma reflexão, né, do uso indiscriminado da ideia de lugar de fala no campo das artes. Né, porque a gente tem que entender que alguns conceitos eles são construídos em outros campos. Né? O lugar de fala foi pensado pelo movimento feminista negro, né, para colocar, afirmar um posicionamento necessário dessas vozes, principalmente negras e femininas, né, diante das questões do mundo. Então ele tem um papel político fundamental. Agora, se a gente desloca, sem ter essa percepção, para o campo das artes, a gente transforma a arte num lugar sociológico. E a arte não deve ser um lugar sociológico. A arte é um lugar poético, é um lugar crítico. Então, para mim, tudo é passível de riso, né? Desde que esse artista que está produzindo esse riso, junto com os espectadores, tem uma dimensão ética, né? Acho que isso tem um lugar concreto, não é o meu lugar de fala. Eu, quando estou fazendo essa bufa, eu não estou no meu lugar de fala, nem quero estar, eu estou falando por essa figura, sabe? Essa senhora que me faz falar de algumas questões sobre o mundo. Então Por quê? Porque no campo nosso, né, das artes do teatro, vou falar do teatro, tem uma dimensão que é ficcional. Isso é ontológico. Eu quero falar de mim, se não tem nenhum grau de ficção, não é, para mim, aí que não é teatro. Aí um depoimento, né, uma terapia, etc., que em vez de ocorrer na sala do consultório, ocorre ali no palco. O teatro tem que ter uma camada ficcional. Por mais que a Emanuele me chame para ver uma história dela, eu, como espectador, tenho que ter dúvida se essa palhaça me conta uma história que realmente aconteceu ou se é tudo inventado. Porque assim é a vida. São narrativas. Então, nessa dimensão, Tiago, acho que tudo tem que produzir riso. Porque tudo é passível de ter um olhar crítico sobre, né? Tanto a gente, do ponto de vista ideológico, se está mais próximo, digamos, ao centro-esquerda. Então, a gente sempre cria a figura mais centro-direita como uma figura cômica. Mas se você pega os chavões também da esquerda brasileira, é muito engraçado. É muito engraçado. Sabe? Porque é uma repetição de slogan o tempo todo, né? Se a gente constrói um bufão que sempre tem o Lula como salvador da pátria, né? Sempre vira... rir, é para a gente rir. É engraçado a gente rir. Por quê? Porque é uma figura que sai de um lugar humano, vai para um lugar sobre-humano. É como algumas pessoas também elevam o nosso atual presidente da República, né? Dão a ele uma mitificação de que tira ele da humanidade. O que o riso faz? Dá humanidade ao sujeito. Dizer é humano. O humano é contraditório, é paradoxal, é preconceituoso, tem que rir de si mesmo, né? Então, faço teatro político, né? A maioria dos meus trabalhos tem essa dimensão, mas não é um teatro militante, né? Por isso que, para mim, trabalhar com a ideia é o meu lugar de fala, eu tenho horror a isso. Com todo respeito. Agora, isso pensando na criação. Agora, pensando num debate público, não é onde a gente vai discutir assim, tem poucos espaços para as atrizes, né, dentro do sistema de economia teatral. Aí é outra coisa. Mas eu digo na criação, né? Criar com algum cerceamento. Isso não, o que vão... Não pode, você tem que criar, você tem que pensar, você tem que rir dessas dores do mundo e colocar isso em debate. A comicidade também tem um lugar. Vocês percebem que eu valoro muito esse lugar político e ético do cômico. Então, realmente, tudo para mim é passível de rir. E eu sou contra o politicamente correto no campo das artes. Sou radicalmente contra o politicamente correto no campo das artes.
Eu lembro que uma vez eu tinha um aluno com obesidade, aquela que se chamava obesidade mórbida, né? Ele era muito gordo, e a gente foi fazer um número cômico que ele tinha que ir para o chão, depois ele não conseguia levantar, e a gente ria horrores disso. Então ele rolava no chão para conseguir levantar, como cena, e o efeito cômico está ali. E eu queria ver para onde aquilo poderia ir. E depois a gente vê, ó, vai ficar até aqui, vai ficar até aqui, vai construir a cena, aí nesse momento você levanta. Que aí o espectador, ó, sabe, tem um jogo, mas eu não posso, ele tem isso, não vamos fazer isso. Não, vamos fazer isso. Né? Como é que aquele corpo, porque tem um elemento que é o Léo Bassi me disse. Pode ser que eu entre em cena e o povo já ri. Eu tô ficando careca, enfim, tem um corpo estranho. Então, Léo Bassi falou assim, já agradece a Deus, porque você já tem metade do público rindo com você. Porque as pessoas são muito bonitas num padrão social, elas vão ter que correr muito mais atrás. Então, foi o que o Léo Bassi ensinou a gente. Não negue o seu corpo. Veja o que o seu corpo já produz de comicidade e a partir daí vai com o espectador. Agradeça a Deus. E isso tem um pouco a ver com essa pergunta que você fez. Quer dizer, se você não se aceita, né, se você não ri de si para rir do mundo, não tem jeito. Agora, não pode rir disso, não pode rir daquilo, para mim, não. Para mim pode rir de tudo, né? Pode rir de tudo. Agora, o artista tem que ter uma dimensão ética, né? Por que ele quer rir disso? A pergunta é anterior, pode-se rir de tudo, mas por que você quer rir disso? Né? Quando a gente estava ensaiando a saga na UFO, num sábado, tinha uma cena que a gente pegava um discurso que não era nosso, era dos jornais de Uberlândia, falando, se você for negro, fosse isso, fosse aquilo outro. A gente falava para uma atriz negra, que era a Adriana, e, de repente, a gente se deu conta que todo mundo que estava assistindo a gente na UFO, que eram os guardas e as faxineiras, num sábado, todos eram negros. E foi interessante ver o efeito daquele discurso. Né? Um ator falou assim, eu acho que eu não vou fazer. Não faz, a gente precisa ver, porque a cena é crítica. Tem um momento que ele fala isso para uma atriz, mas depois a atriz tem uma ação que coloca isso em questão. Né? Então, não vamos fazer, não, para mim isso é ruim para o campo da arte. Agora, por que você vai, né, que perguntas te mobilizam a fazer esse espetáculo e a trabalhar com esse tema, a rir disso, é que para mim é a questão. E eu acho que aí nessa dimensão, sim, pode ter em você o seu lugar de fala. Mas a cena não pode ter lugar de fala. E a gente já vem falando sobre, na próxima pergunta, na verdade a gente já vem falando durante toda essa entrevista, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre qual que é a função do riso para você e como que fica a transgressão da bufonaria agora na contemporaneidade. Eu acho que o bufão hoje, na contemporaneidade, tem que lidar com as doenças do mundo. Uma delas é essa aqui, a tela. Né? Eu estou muito interessado, porque como eu pesquiso a questão do erótico, nesses sites de relacionamento. Né? E como as pessoas produzem imagens sobre si nesses sites de relacionamento. Né? E como, na verdade, aqueles sites... Eu conheço gente que viu uma foto da pessoa de 20 anos, quando foi encontrar com a pessoa, ela tinha quase 57, quase 60. Né? Então, eu estou vendo relatos, porque, para mim, isso é uma doença do mundo. Né? É quando a cena teatral ela perde força, porque ela já está no mundo. Né? Aquela imagem produzida daquele homem de boi, de bisão, lá no Congresso norte-americano, aquilo é um bufo. Aquele homem magro, tatuado, com aquela roupa de bisão, aquela cara gritando. Então, aí eu fiquei vendo aquela imagem e me perguntando, se isso já está no Capitólio norte-americano, para que eu vou levar isso para a cena? Isso já está no mundo. Né? É essa dimensão que eu acho que o teatro... Quando eu faço teatro hoje, que você usa a roupa que você tem em casa, sem maquiagem, muitas vezes... Né, os atores e as atrizes, mas não vai ter uma caracterização, mas a caracterização já está lá no Capitólio. Já está com essas pessoas com a bandeira americana na cara. O teatro não precisa mais disso, não. Isso já foi de um outro tempo, quando não estava fora do teatro. Né? Então, me parece que a sociedade do cansaço, as relações amorosas ou corpóreas, carnais,
mediada pela tecnologia, a pedofilia, que não acabou, né? Que isso é uma doença, né? Então, esses temas são temas que me convocam hoje a pensar a bufonaria, né? Essas aberrações do mundo, as perversões, porque as pessoas continuam, né? A violência contra o outro, por raça, né? Pela sexualidade ou por gênero. Então, você, de alguma maneira, ainda a bufonaria se faz necessária, né? E colocar esses seres abjetos no mundo aí. Acho que é importante, né? É claro que, do ponto de vista como artista, são essas as minhas questões. Agora vem um outro lado da moeda, Luana, que é, agora eu vou convocar um espectador para ver essas pessoas? Como? Né? Quer dizer, então, Tiago, Emanuele vão sair das suas casas para ir para o teatro, para ver as dores do mundo, né? Então, essa é uma pergunta que eu tenho para mim. Como ainda o Bufão se pode fazer presente nos espaços artísticos, já que ele já está no mundo, né? Talvez o tempo dos bufões já foi, como diz a Beth Lopes na tese dela, é a hora dos bufões. Talvez o tempo da bufonaria, de uma determinada bufonaria, se foi. Mas quando eu vou na igreja católica do Léo Bassi, lá na Espanha, que eu fui na igreja, e ele é o Papa católico, né? Um pato, e ele faz toda a homilia da igreja, a gente tem que fazer quen, quen, né? E os santos são essas pessoas que são de movimentos sociais, políticos, feministas, parará, que são mortas no mundo inteiro. Então, quando eu fui lá, era uma indígena da Guatemala, que era a santa do dia. Então, aquela homilia era em torno da camponesa indígena guatemalteca. Aí eu falo, puxa, tem um lugar do Bufão, né? Numa igreja, claro, é um espaço ambientado de uma igreja católica, todo mundo fazendo quen-quen, com um patinho de borracha na mão, né? Quando você me pergunta, brincando com essa ideia, né? Já que a fé hoje tomou uma dimensão social muito grande. Quando eu vejo o Léo Bassi, para mim o Léo Bassi é o Bufão do futuro, né? Mesmo já tendo seus 70 anos. Porque ele tem essa percepção clara, né? A igreja hoje, a fé, ela tomou um lugar político. Ela se destituiu de um lugar encantatório, mágico e energético. Então, por isso que a gente pode hoje rir da fé. Rir dessa fé política, não da fé do ser humano com as energias cósmicas que cada um vai dando nome e vai se relacionando. Sabe? Então, para mim, o Bufão hoje está nesse lugar. Tem essa necessidade. E vai existir enquanto o mundo for um mundo doente. Né? For um mundo. E para mim, isso vai persistir. Agora, no campo das artes, o que eu me pergunto é isso: como convocar? Como convocar? Não sei. Não sei. Mas hoje você vai no estádio de futebol, uma menina branca chama outro de macaco, né? E aí você põe uma menina branca em cena com uma roupa de torcida de futebol e vai gritando macaco a cada um que entra, macaco, e jogando coisas nos espectadores, olha que coisa maravilhosa. Mas está no mundo, está no mundo. No teatro alguém vai dizer que coisa absurda, vão para a internet, mas está no mundo. Por quê? Porque o mundo não aceita diferença. Então, enquanto o mundo não aceitar a diversidade... Agora, o Bufão, diferente do palhaço, ele tem uma atuação mais reduzida. Né? Não dá para botar o Bufão no hospital. O Bufão não cabe nas instituições. Né? A comicidade cabe na escola. O Bufão não cabe em toda a escola. Né? Se a gente for pensar numa comunidade muito violenta do Rio de Janeiro, colocar um Bufão lá dentro é você... Sabe, dar uma dimensão a esse contexto que merece uma outra perspectiva de leitura. Né? Para mim, o Bufão ele tem lugares mais restritos de atuação do que o palhaço, por exemplo. Né? Mas ele tem que tem que ocupar. Ainda mais nesse momento com muitas mortes. Né? O Bufão é muito convocado e convidado a... E, de alguma maneira, agora, se alguém me perguntar, mas como é que faz? Vai ver o Grande Otelo atuando, vai ver o Oscarito atuando, vai ver a Dercy. São bufões. Que a Dercy está aqui conversando, não sei o que, a pouco, vai tomar no cu, aí fala um palavrão, parará e volta a conversar com você sobre um assunto. Sabe? São bufões.
Tem ali um elemento técnico que você vai estudando e vai, e que não agride, né? Porque é um riso carnavalesco. É o riso que te permite se vestir de mulher e rir disso, como as mulheres se vestir de homens, né? Então, cercear essa possibilidade da transgressão, para mim, é o maior crime que possa se cometer contra a bufonaria. Não sei se eu te respondi, mas para mim... Respondeu sim. Narciso, você citou, né, Dercy, o Grande Otelo, o Léo Bassi também, né? E quais são os outros artistas que são referências para você dentro da comicidade, que te inspiram? Nesse universo do bufão, vou pegar por aí primeiro. A Shirley Brito, do Anônimo. Shirley é ótima bufa. Daniela Carmona. Aí tem Ana Luísa Cardoso, a Lili Curcio, do Seres de Luz, né, que são pessoas que eu conheço há muitos anos. João Artigos, do Anônimo, né, que o João também tem um papel fundamental, porque recuperou, por ser um ator, um palhaço negro, o próprio Benjamin de Oliveira, né? Porque muitas vezes existem esses nomes, mas eles ficam ali no livro de história. Então, para mim, toda essa geração, e toda aquela geração que teve na televisão, na escolinha do professor Raimundo, que vem do rádio, que vem do teatro cômico popular, é uma geração importante para se ver. Ainda bem que a gente tem registros audiovisuais desses artistas. Para mim, é uma geração que vai... Hoje, por incrível que pareça, um bufo que está na televisão é o Paulo Gustavo, né? O Paulo Gustavo tem... Ali a bufonaria está muito presente nele, elementos. Né? Também é isso. Talvez a bufonaria hoje tenha a televisão como um lugar, né? De fazer crítica à própria televisão e à própria... Aí tem o Adnet, né? Você tem geração do besterol também, que para mim é um pessoal muito legal que eu pude ver no teatro, Guilherme Caran, que infelizmente está doente, o próprio Diogo Vilela, que eu vi peças cômicas com eles muito bacanas, muito, né? E que foram, hoje em dia não fazem mais, estão mais na televisão, mas quando estavam no teatro faziam muito teatro cômico, né? O Cacovati, na Argentina, também é um palhaço que eu acho muito potente. Tem um palhaço mexicano que eu estou tentando lembrar o nome dele, mas não me vem agora que eu conheci nos Anjos do Picadeiro também, que é muito interessante. Então, quer dizer, pensando assim, uns nomes, um mapeamento, tem. Além de todos os colegas que estão aí, né, fazendo, cada um trabalhando a seu modo, eu acho que vai mantendo um pouco essas dimensões do cômico. Narciso, estamos caminhando para o final do nosso podcast. E aí eu te pergunto se você tem alguma mensagem para deixar para as pessoas, para os estudantes, para quem tem interesse em trabalhar com comicidade ou com bufonaria. Eu sempre acho que é perguntar para quais são as suas questões em relação ao mundo, né? A existência. Para mim, essas perguntas, por mais filosóficas que elas possam parecer no primeiro momento, elas podem reafirmar um desejo de permanecer na cena e produzindo comicidade, né? Me parece que essas são as questões que têm me mobilizado esses anos todos, me feito encontrar com esses estilos, né? Eu não trabalho mais com a palhaçaria há muito tempo, né? Provavelmente não vou trabalhar mais, mas no caso do bufão é muito por essas questões, quer dizer, o mundo ainda produz muito horror, né? E eu, como artista, gosto de trabalhar com os horrores do mundo. Por isso que eu sempre estou trabalhando com as violências, com as mortes, né? Com essas dimensões dos horrores do mundo. Então, o que eu deixo para quem está nos ouvindo, né, que quer trabalhar com a comicidade, essas perguntas. O que no mundo te incomoda? Mas te incomoda bem. Também é isso. Né? Não é você vai ao hospital encontrar crianças ou pessoas acamadas e ali produzir riso, porque aquela situação de um corpo doente é um incômodo para você. Né? Porque a gente deseja que todo mundo tenha um corpo sadio. O que é isso, não sei. Mas então você vai ao hospital produzir esse encontro com o outro. Né? Para mim são essas perguntas que nos fazem sempre nos colocar assim, por que eu quero encontrar o outro para produzir o riso? Né? Acho que isso é fundamental, porque isso implica ética.
né? Isso nos move em alguma medida. E aí, claro, aí o outro, se ele vai vir encontro ou não, aí depende de todo o jogo, né, que o teatro nos promove, mas na maioria dos casos o público está ali muito presente e muito parceiro. Pessoal, estamos caminhando para o final. Você acaba de ouvir o 5º e último episódio do podcast Aquele Riso das Gerais, com o magnífico convidado Narciso Teles. Gostaríamos de lembrar que os protocolos contra o Covid-19 ainda estão ativos. Então, não se esqueçam de usar máscaras, usar álcool em gel e manter o distanciamento social. Em nome do coletivo Klaus dos Cerrados, eu quero agradecer muito, Narciso. Muito obrigado, Narciso. Foi muito bom nessa tarde ouvir você, sabe? Ouvir você falando. Eu nunca tive a oportunidade assim, de ouvir você falando especificamente sobre a comicidade. Mesmo já tinha feito algumas disciplinas com você, mas especificamente sobre a comicidade, eu não tinha tido essa oportunidade. Sim, foi uma tarde assim, de muito aprendizado, sabe? Assim, muito enriquecedor mesmo. Muito obrigado. E eu quero agora abrir para suas considerações finais. Se tem alguma coisa que você deixou passar ou quer complementar, está com a palavra. Não, o que eu vou deixar para os espectadores é um grande... Muito obrigado. Não tem como, todo mundo tá rindo aqui, porque é contagiante. E é isso, eu acho que esse é um dos objetivos de poder falar sobre o riso, sobre a comicidade. Então, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam os nossos episódios do podcast. Quem não ouviu tudo, volta lá, corre, ouve os outros convidados, tá bem legal. E é isso, vamos encerrar, né, o podcast Aquele Riso das Gerais, que faz parte do edital emergencial estadual da Lei Aldir Blanc, número 14, de 2020. Um grande abraço e esperamos nos encontrar em breve. Tchau, pessoal.